Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um domingo da Seichonoye. Que alegria, que honra, né? Poder estar aqui hoje juntamente com todos os senhores, senhoras, jovens, né? Estudando um pouquinho mais o ensinamento da Seichonoye. Ensinamento este que vem transformando a vida de tantas pessoas nesse mundo afora, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa que tive a minha vida transformada para o bem, obviamente, né? Graças ao ensinamento da Seichonoye, graças a esse ensinamento grandioso deixado pelos sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seicho Taniguchi. Muito obrigado, vocês que nos acompanham. Quero aproveitar esse momento para mandar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham nas minhas atividades presenciais. Eu tenho encontrado pessoas que me dizem assim: ai, que bom conhecer você pessoalmente, eu só tinha visto você pela televisão, pela telinha, né? Então a gente, quando tem a oportunidade de encontrar os nossos amigos que só nos acompanham pela internet, que nos conhecem pela internet, e poder dar um caloroso abraço, né? Então, aproveitando neste momento, também gostaria de incentivá-los a participar das atividades presenciais das suas regionais, dos seus núcleos, nas academias, né? Por quê?
O virtual, ele com toda certeza nos auxiliou muito durante, né, o momento de pandemia e continua nos auxiliando, tanto que eu estou aqui hoje virtualmente entrando na casa de todos vocês. Muito obrigado por me acolherem, né? Mas nada, gente, absolutamente nada substitui o olho no olho, né, o abraço, a reverência. Então, muito obrigado, né? Vocês que nos acompanham pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que não seja o primeiro programa, mas de muitos que ainda vamos nos encontrar. A você que ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sinalzinho para quando a Seichonoye colocar algum vídeo novo aqui no YouTube, você seja notificado, tá certo? Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela audiência que os senhores têm nos dado neste veículo de comunicação tão importante que é o canal do YouTube, tá certo? Bem, vamos lá então, né? No tema de hoje, nós vamos falar do capítulo 4 do livro Para Realizar o Amor e a Oração, do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. Quem tem esse livro em casa e ainda não leu, por favor, fica de lição de casa. E quem já leu, né? Então fica aí também uma liçãozinha de casa que é reler o livro, tá? É sempre muito bom, gente, retomarmos as leituras, porque muitas vezes aquilo que nós lemos há um tempo atrás tinha um contexto. Eu mesmo, não sei os senhores, né? Mas eu muitas vezes, depois de ter lido um livro há algum tempo, quando eu retomei a leitura, eu falei, meu Deus, parece que eu nunca li esse livro, né? E é justamente por conta disso. Quando a gente lê um livro no contexto do momento em que a gente lê um livro, a gente entende, interpreta de acordo com esse momento, né? Então, é bacana a gente retomar as leituras. Então, o título do capítulo 4, que é o tema da nossa palestra aqui hoje, né? Como criar um bom destino. Bem, eu quero começar então aqui nessa minha fala dizendo para os senhores que eu, Luiz, quando eu conheci a Seichonoye, eu não sabia que eu podia criar ou recriar o meu destino. A ideia que eu sempre tive e que foi me passado é que o nosso destino era como um pacote fechado, com um laço bonito, né? Um pacote muito bonito, com um laço muito bonito, mas assim, nasceu, toma o seu pacote. Esse é o seu destino e você vai acompanhar, esse pacote vai te acompanhar por toda a sua existência aqui no mundo fenomênico, né? Então eu achava assim, então com esse conceito, eu nasci pobre e não tem jeito, eu vou ter que viver com isso o resto da vida. Ou então eu nasci num contexto, né, assim, de tristeza, de conflito entre as pessoas ao meu redor, e aí eu teria que viver com esse sentimento de tristeza por toda a minha vida. E o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, aqui no capítulo 4, que é o tema da nossa palestra, como criar um bom destino. E aí, para mim, foi assim, transformador, libertador, saber que eu posso não só criar, como recriar o destino. Mas o detalhe aqui do tema do capítulo 4, ele não fala de um destino qualquer, ele fala de um bom destino. E essa palavrinha bom, antes da palavra destino, faz toda a diferença. Porque não se trata de um destino qualquer, se trata do meu destino. Se do outro a gente já, né, deseja, a gente já manifesta, olha, né, tem aí um bom destino. Se para os outros a gente já
tem esse pensamento que é um bom, imagina para nós, gente. Assim, a gente não vai querer qualquer coisa para nós, qualquer coisa não serve, né? E não se trata de um destino qualquer, mas sim de um bom destino. Bom, então ele abre o capítulo 4 aqui, como criar um bom destino, e o primeiro texto tem como subtítulo: o homem é filho de Deus. Então, vou pedir licença para ler um pedacinho do primeiro parágrafo, tá? A lei fundamental que a Seichonoye prega é aquela que diz: nosso destino está nas nossas mãos. Olha que fantástico isso, gente. Que libertador que é isso. Até então, além de eu, antes de conhecer, né, a Seichonoye, eu não só tinha essa ideia e esse conceito que o destino era um pacote fechado, como também eu tinha a ideia de que o meu destino estava na mão dos outros, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha primeira professora, da minha primeira namorada, né? Então eu tinha essa ideia que estava na mão de todo mundo, menos na minha. Então o Sagrado Mestre, né, Seicho, continua assim, ó, ou seja, que nós próprios criamos livremente o nosso destino. Essa lei mental está alicerçada na verdade fundamental: o homem é filho de Deus. Bom, vou fazer uma pausa aqui, dentro desse primeiro parágrafo ainda, para dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas sabem que são filhos de Deus. Por exemplo, você, né? Você sabe que você é filho de Deus? Ah, eu sei, preletor. Sim, muitas pessoas respondem que sim, que sabem que são filhos de Deus, mas basta dar um espirro que essa ideia que eu sou filho de Deus vai lá para o final da fila, né? Final da fila que eu digo assim: sou filho de Deus, sou alegre, sou saudável, sou próspero, sou harmonioso, né? Sou lindo, né? Então, dentro dessa lista, o primeiro do topo é: sou filho de Deus. Aí você dá um espirro ou dá uma topada do dedinho do pé na quina do sofá e aí a ideia sou filho de Deus vai lá para o final da fila. Então, essa é uma ideia que a gente tem que construir e permanecer firme nessa convicção, tá certo? Independente da conta bancária, independente das coisas que possam ou não estar acontecendo ao nosso redor, nada, ninguém nem nada vai abalar a ideia de que eu sou, sim, filho de Deus. Tenho questões para resolver? Claro que sim, todos nós temos, né? Então, gravem isso, tá? Que eu vou repetir. Não há ninguém nem nada que possa impedir a ideia de que eu sou filho de Deus, tá bom? Continuando aqui, né? Por ser filho de Deus, não há nada impossível ao homem, o qual constrói livremente, a seu bel prazer, o mundo fenomênico, que é projeção da sua mente. Muito bem. Para construirmos a partir de hoje um bom destino, devemos primeiramente acreditar do fundo do coração, na verdade, o homem é filho de Deus e Deus nos concedeu total liberdade de criação. Quando o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi fala aqui, primeiramente devemos acreditar do fundo do coração. O que vem a ser acreditar do fundo do coração? O que vem a ser? Acreditar que eu sou filho de Deus não é na superfície, não é um pensamento raso. Acreditar do fundo do coração é lá gravar no fundo do nosso subconsciente, né? Eu sou filho de Deus, independente da circunstância fenomênica que eu viva nesse momento, eu sou filho de Deus. E lá no nosso coração, na nossa mente, né,
ter isso fortemente gravado. Sou filho de Deus. Bom, então vamos lá. Para que não haja mesmo mais nenhuma dúvida, né, dessa ideia de que o destino está nas nossas mãos, eu vou mostrar um arquivo aqui para vocês, e esse arquivo ele vai desconstruir a ideia de que o destino está na mão do outro e não nas minhas, tá certo? Então vai aparecer aí projetado na tela para vocês a palavrinha pensamento, tá? Então vamos lá, o que é que os nossos pensamentos criam? Entre tantas coisas que os nossos pensamentos criam, o mais importante é que os nossos pensamentos, eles criam as nossas palavras. Tudo aquilo que você fala, você pensa antes. Numa fração de segundos, talvez até muito mais do que segundos, a gente pensa e logo em seguida fala, tá certo? Eu, por exemplo, aqui estou fazendo esse exercício. Eu estou falando com vocês, mas rapidamente, antes de emitir as minhas palavras, eu estou pensando se são as melhores palavras, com certeza, tá certo? Bom, vamos seguir então no nosso raciocínio. Se os nossos pensamentos antecedem as nossas palavras, né, o que vem em seguida das nossas palavras? As nossas ações, ok? Em seguida das nossas ações, o conjunto das nossas ações vão formar os nossos hábitos, que podem ser hábitos saudáveis e podem não ser tão saudáveis. O conjunto dos nossos hábitos determinam em nós o quê? Você quer conhecer isso que vai aparecer na tela de alguém? Observa os hábitos dela. E o que é isso que vai aparecer? O caráter. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Observa os hábitos dela, tá certo? Bom, e aí então, né? O nosso caráter, ele também contribui na formação do nosso destino, que é formado pelo nosso pensamento. Quando o círculo fechou aí, acabou? Não, não acabou não, tá? Porque embora o círculo tenha fechado, mas a ideia é de continuidade. Por quê? Porque eu não paro de pensar, eu não paro de falar, eu não paro de agir, os meus hábitos estão se renovando a todo instante, o meu caráter está em formação, o meu destino também está em formação, mas que tudo isso é formado pelo nosso pensamento. Então, amigos, um simples pensamento, o que é que desencadeia na nossa vida? Né? Observem que nesse arquivo que eu estou mostrando para vocês, a palavra pensamento, não por um acaso, mas propositalmente, ela está escrita em vermelho. Então imaginem que esse arquivo projetado para os senhores fosse um controle remoto. Esse é o controle remoto da nossa vida, tá? Todos nós hoje temos na nossa casa um controle remoto. E olha que interessante, esse arquivo que está aparecendo para os senhores, a palavra pensamento está escrita em vermelho. E no nosso controle remoto na nossa casa, né, o botão que liga e desliga ou a televisão, ou o aparelho de som, ou né, o micro-ondas, o notebook, sei lá, enfim, né? Todo o controle remoto, o botão que você liga ou desliga, ele vem numa cor diferente. E ele vem nessa cor diferente porque fica assim, aperte aqui, aí você aperta, a televisão liga. Qualquer botão no controle remoto que você apertar, a televisão liga? Não, não, não. Eu não posso apertar o botão do volume querendo que a televisão ligue, né? Então, não é qualquer botão que liga o aparelho. Assim como na nossa vida, não é qualquer um daqueles botõezinhos que aparecem ali que simbolizam a nossa vida que você vai melhorar o seu destino, que você vai recriar o seu destino. Se tem algum setor ali da sua vida, ou nas suas palavras, ou como você tem agido ultimamente, ou na formação ali, né, dos seus hábitos, na repetição das ações, qualquer coisa que você queira mudar ali,
Não mude aleatoriamente por qualquer lugar. Vá lá na matriz do pensamento e corrija o pensamento. A partir de hoje terei somente bons pensamentos. Agora, a ciência ela já comprovou, por A mais B, que o nosso pensamento ele é infinitamente mais rápido que a velocidade da luz. Isso os cientistas comprovam, né? Então, e veja bem, gente, nós não estamos falando de algo lento, que é a luz. A velocidade dela é muito rápida, mas o nosso pensamento é muito mais rápido que ela ainda. Então, alguém poderia me perguntar, né? Se estivéssemos numa atividade presencial. Preletor, se o nosso pensamento ele é muito rápido, existe uma forma da gente controlar os nossos pensamentos? Sim, existe, né? Para a gente saber o que nós pensamos num passado não muito distante, a gente tem um aliado ao nosso favor. Que aliado é esse? Os nossos sentimentos, né? Então, os nossos sentimentos, eles são um termômetro para nós, para saber o que a gente pensou num passado não muito distante, se foi pensamento positivo ou negativo. Alguns dos senhores já devem ter vivenciado uma experiência. Que experiência é essa? Preletor, eu estava tão bem até agora e de uma hora para outra eu fiquei triste. O que significa isso? Que o seu sentimento, que é o seu aliado, ele está mostrando para você que no passado não muito distante, você pensou em tristeza. Então, quando a gente pensa alguma coisa, esse pensamento fica armazenado. E ele fica esperando só uma oportunidade para pular, para manifestar aqui no mundo fenomênico. Então, se eu estava tão bem até agora e fiquei triste, o que eu tenho que fazer numa situação como essa? Substituir esse sentimento de tristeza por alegria. Se eu estava tão bem e de uma hora para outra eu fiquei com ódio, substitui esse ódio pelo amor. Ah, mas eu vou substituir quando isso? De preferência em tempo real. Agora, preletor, manifestou aqui a tristeza, mas eu vou substituir só daqui 1 minuto, tudo bem? Tudo bem, é livremente. Você vai ficar 1 minuto triste e depois passa, porque você vai substituir. Ah, não, mas 1 hora, 1 minuto é muito pouco, eu preciso de 1 semana. Ok, você vai ficar 1 semana triste, quando você fizer a substituição, ele vai embora, porque aqui não é o lugar dele, né? Então, quanto tempo a gente vai levar para fazer essa substituição? Como disse o texto aqui do livro, livremente você decide. Se puder ser em tempo real, maravilhoso. Mas se não for também, gente, está tudo bem. Eu só quis mostrar, né, esse arquivo para vocês, para que a gente desconstrua definitivamente a ideia de que o destino está na palma das mãos dos outros, o destino está numa situação provocada por outra pessoa. Não. É nossa responsabilidade. E aí vem uma coisa muito legal para a gente refletir aqui também, que é o seguinte, quando a Seichonoye fala em responsabilidade, cuidado para a gente não entender, no lugar da palavra responsabilidade, a palavra culpa. Tá? Então, preletor, eu entendi, né, que o culpado por o meu destino não ter sido bom até hoje é meu? Não. Ninguém é culpado a nada, porque o sentimento de culpa, ele traz consigo outra ideia, que é a ideia da punição, né? Quem errou tem que ser punido, tem que ser castigado, e não é o nosso caso. A gente não está reconhecendo culpa, a gente está reconhecendo responsabilidade. O sentimento de culpa, ele nos empurra para baixo.
O sentimento de responsabilidade, ele nos eleva, né? Pensa que bacana, gente, se você está numa reunião com o seu chefe, com, né, a equipe de trabalho, de estudo, você que estuda, que faz faculdade, né? Ou na sua casa, né, dentro aí do núcleo da sua casa, e alguém lança essa pergunta, alguém pode fazer isso? Não, deixa, responsabilidade minha, pode deixar que eu assuma a responsabilidade, né? Não assuma a culpa, porque não vai te levar a lugar nenhum, tá certo? Bom, vamos continuar aqui o livro, porque o tempo corre, né? Olha aqui, no finalzinho do primeiro parágrafo, o professor, né, o autor do livro, o sagrado mestre Seiichi Taniguchi, ele finaliza esse parágrafo, O Homem é Filho de Deus, dizendo assim, ó, se tivermos essa convicção fundamental, de que convicção é essa que nós estamos falando? De que eu sou filho de Deus, tá? Se tivermos esta convicção fundamental, todas as demais condições surgirão naturalmente e poderemos dominar livremente o mundo fenomênico. Quando ele fala todas as coisas, quem tem o livro aí, observa isso no finalzinho do primeiro parágrafo. Aqui na minha edição nós estamos na página 65, mas se na sua edição for diferente, olha lá no índice, capítulo 4, Como Criar um Bom Destino. Abre lá o livro, bem nas últimas linhas do primeiro parágrafo, veja que ele fala, se nós mantivermos essa convicção de que nós somos filhos de Deus, todas, não são algumas, né? Algumas condições, não, ele não fala algumas condições, ele fala todas as demais condições surgirão de que forma? Naturalmente. E poderemos dominar livremente o mundo fenomênico. Dominar livremente o nosso mundo fenomênico, tá, gente? Porque tem gente, desculpa a sinceridade, né? Mas tem pessoas que vêm conhecer a Seichonoye para querer dominar a mente do outro. Nós temos um livro na Seichonoye que também fica aqui como referência bibliográfica dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que é o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. E tem gente que lê o título desse livro assim, ó, Comande a Vida do Outro com o Poder da Sua Mente. Ah, preletor, aí seria muito fácil, né? Não é. Comande a vida do outro com o poder da sua mente. Com o poder da sua mente, você tem condições de mudar a sua mente. O outro, ele vai mudar livremente, se ele quiser, né? Então, talvez, mostrando para os outros, através do nosso exemplo de como se comportar, de como tratar as pessoas, né? Talvez mostrando para as pessoas, através do nosso exemplo, a pessoa naturalmente também queira, puxa, que bacana, fulano é tão educado, eu gostaria de ser tão educado como ele, então seja, né? Ou, por exemplo, quando a gente quer ensinar para uma pessoa a como ser próspera, torne-se você mesmo essa pessoa tão próspera ao ponto que a outra pessoa vai dizer, nossa, eu quero ser tão próspero como fulano de tal, né? Então, é isso. Agora, vamos lá, né, gente? Tava bom demais para ser verdade até aqui, né, preletor? É verdade, gente, vamos lá. Preciso falar de uma coisa para vocês. Aqui está bem claro que livremente a gente constrói, reconstrói, cria, recria. Mas o que a gente tem que prestar atenção também é que dentro desse livremente, se você vai conduzir o seu destino, a sua mente, para o lado positivo, para o lado da luz, né? Maravilha! Mas se você não tomar cuidado e não perceber, você pode estar levando a sua mente, o seu destino, para um lado que não é tão bacana, tá certo?
A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. No segundo parágrafo desse livro, tem duas perguntas aqui muito interessantes. Provavelmente, se tivéssemos presencial, eu faria essa pergunta para vocês, e todo mundo de livro fechado, é claro, né? Eu gostaria de ouvir a resposta de vocês a essas duas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, de que forma se desenvolve essa convicção fundamental? Olha que legal, gente. Eu já entendi que eu tenho que ter essa convicção fundamental. Mas a primeira pergunta é de que forma a gente desenvolve essa convicção fundamental? E a segunda pergunta é, como se manifesta a imagem do homem, filho de Deus, que é capaz de dominar o destino? São essas as duas perguntas, tá? Vamos ver o que o autor do livro, né, ele responde para nós. Mantendo em primeiro lugar a mente alegre. Ah, que fácil então, né? Será? Será que é tão fácil assim? Lembra que eu falei para vocês no início da minha fala? Eu sei que eu sou filho de Deus, né? Um espirro que eu dou, essa verdade vai lá para o fim da fila. Aqui é a mesma coisa, né? Aí eu entendi, então, um dos primeiros passos é manter a mente alegre. Ah, ok. Aí chega uma notícia ruim para você, essa mente alegre vai lá para o fim da fila. Lembra? Sou filho de Deus, sou alegre, sou saudável. Veja aqui, logo em seguida de sou filho de Deus, na lista aqui vem, sou alegre, né? Aí acontece alguma coisa, o sou filho de Deus e sou alegre, vai lá para o fim da fila. Então, em primeiro lugar, manter a mente alegre. Aí olha que bacana, porque não é tão fácil assim, mas também não é difícil. Porque o que o professor Seiichi Taniguchi está dizendo aqui é assim, ó, ao redor de quem possui mente alegre, se desenvolve um destino alegre e bom, tá? De acordo com a lei de atração dos semelhantes. Então, se eu sou uma pessoa triste, se eu sou uma pessoa que estou manifestando tristeza, estou manifestando aí, né, um sentimento nada bacana, eu vou atrair para mim pessoas na mesma sintonia e vibração. Né? Por isso que eu falei, não é tão fácil, mas também não é difícil. A gente tem que fazer o quê? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Aí a coisa vai funcionando, tá certo? Ao contrário, o bom destino jamais mostra seu ar da graça a quem possui mente sombria. Viram que eu falei quando eu disse para vocês? Né? Não é difícil, mas tem que tomar muito cuidado. Vigiar se a nossa mente não está pegando um atalho e se tornando uma mente sombria. Né? E aí ele continua assim, olha, Deus é luz, e sendo a treva ausência de luz, o importante é primeiramente acender na mente a luz da sabedoria e do amor de Deus. Viram que linda a oração que abriu a reunião hoje? Na voz do professor Heitor Miyazaki, que fala da importância do amor, né? Assim como a deusa Amaterasu saiu da gruta, você deve expor a sua mente e exteriorizar o alegre e iluminado eu verdadeiro, que é Espírito de Deus. Essa alegria não é aquela de quem busca apenas os prazeres sensoriais. Ele fala apenas, gente, porque os prazeres sensoriais também são importantes para nós. Você toma uma deliciosa refeição, isso não te traz prazer? Claro que sim. Você terminou de tomar a sua refeição, você come uma deliciosa sobremesa, isso lhe causa um prazer
Sim, sem dúvida, mas ele fala que não são só apenas esses prazeres sensoriais. A gente tem que transcender isso, tá? E buscar dentro da alegria, né? Alegria que vem da alma, que vem do coração. Por exemplo, como a gente fica feliz, como a gente fica alegre quando uma pessoa realiza o sonho dela. Olha, preletor, eu vim contar para você que eu realizei o meu sonho, meu grande sonho foi realizado. E aí a gente fala, puxa vida, tá bom. Não, ao contrário, a gente vibra junto com essa pessoa dizendo, que maravilha, eu não tinha dúvidas que você ia conseguir. E alegrar-se pela alegria do outro é uma alegria que não tem tamanho, gente, sabe? Eu, por exemplo, eu sou professor, né? Então, assim, olha, quando um pai de um aluno vem me agradecer, professor, muito obrigado pelo trabalho que o senhor fez pelo meu filho, ensinando ele a ler, a escrever, né? E aí tem a alegria maior do que o reconhecimento dos outros em relação ao nosso trabalho. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que a gente faz as coisas para ser reconhecido, tá? Não é barganha, não é, tá? Mas como consequência do bom trabalho que a gente desenvolve, quando as pessoas nos reconhecem, isso não tem preço, né? Bom, então, como ele disse aqui, essa alegria não é aquela de quem busca apenas os prazeres sensoriais. É o amor, a aguçada sabedoria divina da imagem verdadeira que jamais desmorona por piores que sejam as dificuldades. Vou ler novamente, tá? É o amor, a aguçada sabedoria divina da imagem verdadeira que jamais desmorona, por piores que sejam as dificuldades. Bom, aqui a palavrinha que finaliza, né, o segundo parágrafo é dificuldades. No senso comum, o sinônimo para dificuldade é obstáculo. Para nós, praticantes do ensinamento da Seichonoye, o sinônimo da palavra dificuldade não é obstáculo, e sim oportunidade, sabe? Então, queridos amigos, né, a partir de hoje, olhe para essa dificuldade, não despreze ela, mas olhe para essa dificuldade com os olhos da oportunidade. Porque quando a gente olha para a dificuldade com os olhos do obstáculo, isso vai nos deixar triste, vai, entre aspas, né, tentar interromper a nossa marcha. Eu não vou deixar de caminhar quando uma dificuldade surgir na minha frente. Eu vou olhar para ela e me perguntar o seguinte: o que você quer me ensinar com isso? É isso que a gente tem que fazer quando uma dificuldade surge em nossa vida. Olha para ela e se pergunte: o que é que você está querendo me ensinar? Pode ser que essa dificuldade, ela está lhe dando a oportunidade de ser uma pessoa mais calma, né? Ela está lhe dando a oportunidade de ser uma pessoa mais firme, mais positiva, né? É exercício, gente, é praticar. Não tem outro caminho. A eficácia do ensinamento da Seichonoye, como eu disse lá no início da nossa fala, né? A eficácia do ensinamento que transforma e vem transformando a vida de tantas pessoas é porque elas praticaram. Você aprendeu o que está escrito no livro? Você entendeu o que foi dito na aula, nos cursos, nas palestras? Agora que você entendeu, intelectualmente falando, ponha em prática. Porque quando a gente... Então, tenho aqui uma balança, tá? Quando eu entendo somente do ponto de vista cerebral e intelectual, a balança pesa para o lado do raciocínio, né? Então, o que eu tenho que fazer? Trazer a prática para equilibrar com a teoria.
Então eu vou fazendo as duas coisas simultâneas na minha vida, né? Eu avanço na teoria, avanço na prática, avanço teoria, avanço prática, avanço teoria, avanço prática. E assim a gente vai caminhando, colocando cada coisa no seu devido lugar, né? Eliminando de vez os pensamentos negativos, eliminando de vez o pensamento sombrio. Nós, todos nós, somos seres espirituais. Eu não sou essa matéria. Eu sou um ser espiritual. Porém, nós somos seres espirituais tendo a oportunidade de viver uma experiência fenomênica. Com a idade que eu tenho, né, com a cor da minha pele, nasci numa família XYZ. Então, essa experiência fenomênica a gente tem aqui e agora, né? Então, lembrando, somos filhos de Deus, somos espíritos indestrutível e imortal, porém, vivendo essa experiência fenomênica. Então, o mundo fenomênico, ele é um mundo, entre aspas, tá, gente? Bastante perigoso no sentido da gente cair nas armadilhas do mundo fenomênico. Eu estava indo tão bem, caí numa armadilha e eu tenho que praticar e me reerguer. Então, dentro do mundo fenomênico, que é esse mundo de projeção, que é esse mundo onde aparecem manifestadas as coisas, a gente tem que tomar muito cuidado no orar e no vigiar, prestar muita atenção ao nosso redor. Se de repente você percebe que você está num ambiente que não está um ambiente bacana, né, sai fora, né, se ausenta. Ou também existe a outra opção, se você vê que esse ambiente ele não está favorável, crie uma condição para que esse ambiente melhore. Eu, por exemplo, nas escolas onde eu trabalhei, eu sempre me esforcei muito para que o ambiente da escola fosse sempre um ambiente muito tranquilo. Então, para isso, eu criava algumas condições, né? Eu tinha aí alguns expedientes que me auxiliavam muito. Por exemplo, eu fazia forma humana, né, para os meus colegas de profissão, eu fazia forma humana para os meus alunos, né, para a diretora da escola, porque ela é, né, sendo o centro da escola, a gente tem, né, aí reverência ao centro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se você, numa rápida avaliação, percebe que você, né, custo-benefício, vai valer a pena investir tanto, né, de ter que desprender uma energia enorme para mudar esse ambiente, e você consegue se ausentar desse ambiente, faça isso, recua, saia desse ambiente, porém, à distância, Deus, muito obrigado, ilumine aquele ambiente onde eu estive agora e percebi que ali precisa de luz. Quando ele fala que Deus é luz, né, na Sutra Sagrada, está escrito assim, ó, que eficácia há em projetar a escuridão sobre a escuridão? Nenhuma. A eficácia está em acender a luz sobre a escuridão, né? Então, a gente pode fazer forma humana para as pessoas, a gente pode fazer oração, incluir essas pessoas, esse ambiente, na nossa meditação Shinsokan, né? A missão sagrada também, né? A gente pode inserir as pessoas como beneficiários da nossa missão sagrada. Bem, para você que está chegando aí pela primeira vez, né? Forma humana, missão sagrada, todos esses expedientes de salvação, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a forma humana, sobre a missão sagrada, no site da Seichonoye, www.sni.org.br, ali você consegue, né, obter mais informações do que é a forma humana, do que é a missão sagrada, tá bom? Então convido a você
que ainda não visitou o site da Seichonoye, o nosso portal, que você então entre lá, navegue pelo portal, porque tem muita coisa bacana lá, tem uma seção, né, para você, um botãozinho escrito para você, e ali você encontra, né, direcionado para os jovens, direcionado para as mulheres, para os homens, para os educadores, né? Então tem ali uma seção bem bacana, tá bom? Bem, nós estamos aqui, né, entrando praticamente na reta final dessa nossa atividade de hoje. Então eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo, esse nosso encontro aqui, com uma oração, né? E a oração que eu vou fazer está nesse livro, tá? Sutra em 30 capítulos para leitura diária. E eu vou fazer a oração que está na página 27, tá? Na minha edição, está na página 27. Palavras para afirmar-se como dono da própria vida. Então, se você puder ficar em posição de oração, fechar os olhos, para acompanhar a leitura, tá, dessas palavras. Ou então, né, simplesmente acompanhe. Minha natureza verdadeira se identifica com Deus. Deus é o todo de tudo, e sendo assim, nada além de Deus existe de verdade. Deus é o todo de tudo. Por conseguinte, se existo neste mundo, é porque sou um com Deus. Eu existo, logo sou um com Deus. E por ser um com Deus, dele recebo tudo o que é bom, tudo que é inerente à natureza divina. Tenho tudo o que Deus tem. Meu coração vibra de alegria. Minha alma está repleta de júbilo sagrado. Deus é onipotente, portanto, também tenho capacidade infinita. Sou guiado pela onisciência de Deus. Por isso, tenho sabedoria ilimitada. Deus nunca se cansa, nunca se entedia. Portanto, eu também nunca me canso, nunca fracasso. Tenho a convicção de que Deus renova constantemente minhas forças. Coloco-me inteiramente nas mãos de Deus. Por isso minha mente é inabalável, como uma rocha. Sou completamente livre. Sou livre de discriminações, críticas, imposições de velhos costumes. Procedo de acordo com o meu discernimento, pois tenho meu próprio critério. Sou um ser humano e todo ser humano é filho de Deus. Portanto, sou dono da minha própria vida. Não digo aos outros como deve ser a conduta do ser humano. Demonstro-a através do meu modo de viver. Estou exultante, pois alcancei total liberdade. Haverá alegria maior do que a proveniente da conscientização de que somos dotados de atributos divinos? Sou eterno, na essência sou um com Deus, sou a verdade, sou a vida, sou sabedoria. Minha imagem verdadeira é perfeita, pois espelha a perfeição de Deus. Por isso, manifesto perfeição todos os dias. Sou filho de Deus, pleno de vida. Agradeço a Deus por me despertar para esta verdade. Que lindo, né, gente, essa oração? Muito, muito linda. Reforça dentro dessa oração tudo aquilo que o sagrado mestre Seicho Taniguchi nos falou aqui no livro, que foi o texto de hoje, para realizar o amor e a oração. Inclusive, se você ainda não tem esse livro, você pode adquiri-lo na livraria da sua regional, do seu núcleo, da sua associação local, ou para você que está vindo pela primeira vez, no site da Seichonoye, nós temos também um espaço para que você possa adquirir o seu livro, né, para que você possa adquirir a obra que você gostaria de estudar, tá certo?
Bem, eu gostaria também de finalizar aqui essa minha participação no encontro de hoje, fazendo um combinado com vocês, tá? E esse combinado é o seguinte: não parem de estudar, não parem de praticar, mantenham as leituras em dia, tá? Não parem de estudar, não parem de praticar. E principalmente, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de uma orientação de algum preletor, né, aqui da Seicho-no-Ie, então você pode enviar a sua dúvida, sua pergunta, o seu pedido de ajuda para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br, né? pergunteaopreletor@sni.org.br, e nós então vamos responder o seu e-mail, né, a sua pergunta, tá certo? Então, não se sinta sozinho. Se por um acaso você não está nesse momento em condições total de resolver esse aparentemente problema, né, manifestado aí ao seu redor, peça ajuda, né? Você pode mandar um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br, como eu mencionei há pouco, como também você pode pedir uma orientação pessoal presencial na sua regional, né? Entre em contato com a sua regional perguntando: eu gostaria de marcar um horário para conversar pessoalmente com um preletor, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei na Seicho-no-Ie, quem me orientou, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui levado por uma amiga na regional foi ser orientado por uma preletora. A preletora que me orientou quando eu cheguei na Seicho-no-Ie, hoje inclusive ela já está no mundo espiritual, preletora Dilma Terezinha, né? Ela da regional Florianópolis, foi lá que eu comecei a Seicho-no-Ie. E a preletora Dilma Terezinha Schmidt, né, ela me acolheu como um filho, me ouviu, eu falei bastante coisas para ela que eu precisava colocar para fora, ela me ouviu atentamente, pediu para que eu fizesse algumas práticas da Seicho-no-Ie, e aí então as coisas começaram, né, a se esclarecer, descortinar, né? Então a gente tem que pedir ajuda, não fique sofrendo calado e sozinho, peça ajuda. Então esses 3 combinados: não parem de estudar, não parem de praticar, precisando de ajuda, peça socorro, peça ajuda. E olha que legal, né, gente? A gente estava falando aqui sobre destino, sobre... hoje, talvez, você vai estar no lugar de alguém que precisa de ajuda. Mas na roda da vida, pode ser que lá na frente você saia do lugar de alguém que está precisando ser ajudado e você se coloca no lugar de alguém que vai oferecer ajuda. A retribuição da graça é essa, né? Hoje, eu já recebi tantas graças na minha vida, e recebi mesmo, viu, gente? Muitas graças eu recebi ao iniciar essa caminhada dentro do ensinamento da Seicho-no-Ie. E hoje, o que eu faço é retribuir essas graças em forma de me colocar à disposição para fazer palestra, para fazer estudos, para dar orientação pessoal, para poder, inclusive, se precisar, fazer algum trabalho físico, fazer uma faxina na regional, ajudar a regional a limpar as cadeiras, a limpar o ambiente, enfim, gente, né? Se colocar à disposição, por exemplo, numa associação local onde a reunião presencial já voltou, ficar ali na recepção, recebendo as pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? São todas formas que a gente tem de retribuir as graças alcançadas, tá certo? Bem, então, gente, eu quero finalizar aqui desejando, né, tudo de maravilhoso na vida de todos vocês, na nossa vida,
Que Deus abençoe infinitamente cada um dos senhores, senhoras, jovens e seus familiares, tá? Deus os abençoe infinitamente, tá bom? Então, agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonoye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com um sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com um sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras, e sim o sentir, de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitonoye do Brasil. Emoção,
Educação, Espiritualidade, de 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!